Será que os fundos imobiliários podem mesmo ter uma valorização de mais de 30% nos próximos meses, como muita gente está dizendo por aí? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Então, se você gosta desse investimento em fundos imobiliários, gosta aqui do nosso canal Fonte da Fortuna, já deixa o seu curtir, se inscreve, ativa o sininho. Essas são formas gratuitas de você colaborar com o crescimento do canal para que essa informação chegue a cada vez mais pessoas que precisam dela, que precisam de educação financeira, e me segue lá também no Instagram, @Fonte da Fortuna. Pessoal, antes de falar sobre essa possível valorização de quem sabe 30% ou até mais nos fundos imobiliários nos próximos meses e anos, eu quero trazer aqui para vocês um pequeno histórico e um contexto sobre esse investimento, porque isso tudo é muito importante para a gente entender também esse potencial de valorização dos FIs. Então olha só, pessoal, nesse mês de junho aqui, os fundos imobiliários estão completando 30 anos de história. Eles foram criados por uma lei assinada em 25 de junho de 1993. E eles foram inspirados nos REITs, que são os fundos imobiliários norte-americanos, que existem lá nos Estados Unidos desde a década de 60. Pois é, o Brasil chegou com mais de 30 anos de atraso nesse mercado dos fundos imobiliários. Como muita gente fala, em muitos aspectos, inclusive nos investimentos, o Brasil está sempre uns 30 anos atrasados em relação aos Estados Unidos. E o primeiro fundo imobiliário foi criado em 1997, que é o Memorial Office, que existe até hoje. E ele administra um prédio comercial que fica aqui no bairro da Barra Funda, em São Paulo. Mas era um fundo destinado apenas para grandes investidores. O primeiro fundo que foi destinado de fato aos pequenos investidores foi criado no ano de 1998 e é um fundo que também existe até hoje, que é o fundo do Shopping Pátio Higienópolis, também aqui em São Paulo. E assim como o fundo Memorial Office, o fundo do Shopping Pátio Higienópolis é um fundo monoativo, que significa que ele só tem um ativo na sua composição, que é justamente esse shopping, o Pátio Higienópolis. Ou seja, é um fundo que eu jamais investiria pelo fato de ser monoativo. Eu sempre falo para vocês aqui nos vídeos do canal sobre fundos imobiliários que uma coisa importantíssima a se olhar num fundo de tijolo é se ele tem apenas um ativo ou se ele tem vários ativos. Os fundos que têm vários ativos são muito mais seguros, porque se acontecer alguma coisa com um daqueles ativos, você vai ter os outros ativos ali na carteira gerando renda para o fundo. Agora imagina no caso desse fundo que só tem o Shopping Higienópolis. Se acontecer alguma coisa, se tiver um problema estrutural, se tiver um incêndio, qualquer coisa que faça com que aquele shopping tenha que ficar fechado, os cotistas vão ficar sem receber remuneração alguma, que foi exatamente o que aconteceu na época da pandemia com os fundos de shopping centers. Os shoppings tiveram que ficar fechados durante meses e, consequentemente, as lojas não pagaram aluguel para os shoppings e, consequentemente, os cotistas ficaram sem receber os dividendos durante muito tempo, em razão do fechamento que os diversos governos municipais, estaduais determinaram por conta da pandemia naquela época. Ou seja, eu passo bem longe de fundos de tijolo que sejam monoativos. E isso também foi uma evolução nos nossos fundos imobiliários aqui no Brasil. A gente começou a história dos FIs brasileiros com esses fundos monoativo. Depois surgiram fundos multiativos e depois fundos multiativos de gestão ativa, que são aqueles em que o gestor do fundo busca também comprar e vender imóveis para ter ganhos de capital com essas negociações. E esses ganhos de capital, quando acontecem, também são divididos para os cotistas do fundo na proporção das cotas de cada um. E depois, com a evolução dos fundos imobiliários, a gente teve também a criação dos fundos de papel, que hoje são super populares, que são aqueles que não têm imóveis físicos na sua composição, mas sim papéis de dívidas do segmento imobiliário, que são as CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. E em relação a fundos de tijolo, hoje a gente tem fundos de shopping, tem fundos de lajes corporativas, que são os escritórios, tem fundos de galpões de logística, de hospital, de agências bancárias, de imóveis residenciais e tem hoje até fundo de cemitério. Então tem fundo para todos os gostos. E olha só como que foi a evolução
redução do número de investidores em fundos imobiliários com o passar dos anos. Lá em 2009, a gente tinha 12 mil investidores em fundos imobiliários. Esse número foi crescendo muito lentamente até 2017, 2018 e deu um salto a partir de 2019. E por que vocês acham que esse salto foi tão grande no número de investidores a partir de 2019, depois continuou crescendo, 2020, 21, 22, 23, hoje a gente tem mais de 2 milhões de pessoas físicas investindo em fundos imobiliários. Esse salto ali de 2018 para 2019 aconteceu muito em razão do trabalho feito por nós, educadores financeiros. Foi o ano em que os canais do YouTube sobre educação financeira começaram a crescer muito e foi quando começaram a surgir muitos novos canais, inclusive o Fonte da Fortuna eu comecei no ano de 2018 e eu fico muito feliz de como educador financeiro ter contribuído para esse crescimento tão grande no número de investidores, não só de fundos imobiliários, mas também de ações e mesmo da renda fixa. A educação financeira é muito importante porque além de ela melhorar a vida das pessoas que passam a poupar algum dinheiro e a investir bem esse dinheiro em opções que são economicamente muito melhores do que a poupança, por exemplo, aqueles fundos péssimos que muitos bancos até hoje oferecem, a educação financeira faz com que a população, de forma geral, consiga ter uma qualidade de vida melhor, uma segurança financeira maior e também ajuda a desenvolver o mercado de investimentos e a economia do nosso país. E é claro que esse crescimento não se deu exclusivamente por conta do trabalho dos educadores financeiros, dos influenciadores de finanças, também as corretoras passaram a oferecer mais informações sobre esse produto, os fundos imobiliários. Foi, é claro, uma conjunção de fatores, mas o nosso trabalho aqui na educação financeira com certeza contribuiu demais para esse crescimento e realmente eu fico muito feliz de ter feito parte disso junto com vocês que me acompanham no Fonte da Fortuna desde 2018. Mas vamos em frente, pessoal. Por que está se falando nessa possível valorização de até 30% nos fundos imobiliários nos próximos meses? Aliás, já está ocorrendo uma valorização. Do início desse ano para cá, olha só, o IFIX, índice dos fundos imobiliários, teve uma valorização de quase 6%. Veja só, pessoal, nos últimos anos a gente teve dois fatores que fizeram com que o preço das cotas dos fundos imobiliários caísse muito. O primeiro fator foi justamente a pandemia. Quando a pandemia começou, a gente teve uma queda de praticamente 50% no valor dos ativos de renda variável, fundos imobiliários e ações. Primeiro porque as pessoas saíram correndo da renda variável e foram para a renda fixa com medo dessa grande desvalorização que estava acontecendo e também porque muitos fundos imobiliários de tijolo foram prejudicados porque os imóveis tiveram que ficar fechados em razão da pandemia. Foi o que aconteceu principalmente com fundos de shoppings e fundos de escritórios, fundos de lajes corporativas. Tiveram que fechar as portas por muitos meses. E depois da pandemia, a gente teve um outro fator muito relevante que foi a disparada da Selic. A Selic saiu de 2% no ano de 2021 e agora está em 13,75%. Com uma Selic tão alta, é claro que os investidores preferiram ficar na renda fixa em vez de voltar a investir em fundos imobiliários. Os investidores ainda estavam traumatizados com aquela grande queda causada pela pandemia, tanto no preço das cotas quanto nos dividendos pagos. E com a super alta de juros, não fazia sentido nenhum investir em fundos imobiliários. Inclusive, conta aqui para mim nos comentários, você investe em fundos imobiliários ou já investiu em fundos imobiliários alguma vez na sua vida? Conta aqui para mim se você já teve alguma experiência com fundos imobiliários. Mas enfim, pessoal, esses dois fatores fizeram com que o P sobre VP, ou seja, o preço sobre valor patrimonial dos fundos imobiliários de forma geral, caísse muito, ou seja, os fundos imobiliários estão ainda muito descontados. Olha só, se a gente olhar esse gráfico aqui, a gente vai ver que o P sobre VP do IFIX, do índice de fundos imobiliários, hoje está em 0,92, ou seja, um desconto de 8%. Quando o P sobre VP é igual a 1, significa que as cotas estão sendo negociadas no valor justo. Abaixo de 1 está barato, acima de 1 está caro. Então,
os fundos imobiliários hoje, de forma geral, estão com um P sobre VP de 0,92. Claro que isso depende de fundo para fundo, tem fundo hoje que já está com P sobre VP acima de 1 por conta dessa valorização recente, mas em geral os fundos ainda estão descontados, especialmente os fundos de tijolo, porque muitos investidores foram para os fundos de papel em razão das grandes remunerações causadas pela alta da taxa de juros, e os fundos de tijolo ficaram mais descontados e estão ainda mais descontados. Veja que a média desses últimos anos, de 2017 para cá, é de um P sobre VP de 0,97. A gente está agora com 0,92 em média. Então, esses fatores explicam esse potencial de valorização de até 30% que os fundos imobiliários podem ter nos próximos meses e anos, porque agora a Selic vai começar a cair. À medida que a Selic cai, os investidores vão para a renda variável, ações e fundos imobiliários para terem retornos maiores, e a gente já não tem mais nenhuma restrição da pandemia, nenhum imóvel que precise ficar fechado por conta de fatores sanitários. Então, isso tudo deve fazer com que os fundos imobiliários tenham uma grande valorização. É claro que nada é certo, porque é renda variável. A gente pode, de repente, ter uma nova crise, uma crise política, uma crise econômica aqui no Brasil, no mundo. A gente não sabe o que vai acontecer, mas tudo indica que teremos uma valorização interessante desses ativos dos fundos imobiliários. E essa valorização deve se dar principalmente nos fundos de tijolo, porque os fundos de papel, que são aqueles que têm os certificados de recebíveis imobiliários na sua composição, com a possível queda da taxa Selic daqui para frente, eles tendem a perder um pouco de atratividade, porque os dividendos vão naturalmente cair. E os fundos de tijolo devem ter uma valorização bem maior do que a dos fundos de papel, porque eles são compostos por imóveis físicos, existem locadores que pagam aluguel desses imóveis, e os imóveis físicos, quando a taxa Selic está mais baixa, tendem a se tornar um investimento mais interessante. E se você ainda não conhece muito bem esse investimento em fundos imobiliários, eu recomendo que você assista a esse vídeo aqui em cima, em que eu te explico mais detalhes sobre como esse investimento funciona. É importante lembrar que é um investimento de renda variável, tem riscos, você precisa ter renda fixa na sua carteira, para sua reserva de emergência, para projetos de curto e médio prazos, mas se você quiser diversificar com pensamento de longo prazo, para ir recebendo dividendos dos fundos imobiliários que são pagos mensalmente, usar esses dividendos para comprar mais cotas de fundos imobiliários e então receber mais dividendos, é um investimento muito interessante, sempre com pensamento de longo prazo. E para investir em fundos imobiliários, você precisa ter conta em uma corretora de valores. Hoje, a maior parte das corretoras não cobram mais taxa de corretagem para se investir em fundos imobiliários, e uma dessas corretoras que não cobram taxa, uma corretora que tem parceria com a gente aqui no canal, é a corretora Toro, que pertence ao Banco Santander, tem a segurança de pertencer a um grande banco, é totalmente taxa zero, não cobra nada para nenhum tipo de investimento. Se você quiser abrir a sua conta, estou deixando o link na descrição, abra a sua conta usando o meu link, e se você fizer um investimento de no mínimo R$1.000 em até 30 dias contados da abertura da conta, você vai ganhar 3 ações das lojas Renner de presente que a Toro vai colocar automaticamente na sua conta. Esse investimento de R$1.000 pode ser em qualquer produto, não precisa ser necessariamente fundos imobiliários, pode ser renda fixa, ações, o investimento que você quiser. Então basta abrir a sua conta com o link que está aqui na descrição do vídeo. E conta aqui para mim nos comentários, você já investiu, investe em fundos imobiliários, gosta desse investimento ou não gosta? Conta para mim, desejo muito sucesso para você. Sou Alexandre Winkler, educador financeiro aqui do Fonte da Fortuna.